Fala aí, galerinha! Agora é a nossa hora da nossa revisão. Aula 39.2, essa que nós estamos começando agora. E eu já vou dizendo para você, queridíssimo estudante, que fique bastante antenado, porque nós estamos aqui caminhando bastante rápido dentro da unidade 3. Tudo bem? Então, já sei, a unidade 3 agora me deu uma bugada no cérebro. Confere aí para mim, tá? Depois você me diz. Ó, aula 39.2. A gente tá falando do quê? Desenvolvimento humano, parte 2, tá bom? Nessa parte 2, a gente falou ali. Deixa eu ver se tem aqui, aula 39.2. Deixa eu ver o que tem aqui. Pode abrir, diretor? Pronto. A gente falou sobre as fases do desenvolvimento embrionário, onde você tem a partir da concepção, da fertilização. Deixa eu mostrar a imagem que eu acho melhor. Pronto. Então, você tem ali o ovário, tá bom? Esse ovário conectado, aqui parece um garfo, mas é a nossa tuba uterina, perfeito? E aí, a gente sabe que a mulher ovula, liberou ele um óvulozinho, ele tá aqui, chegando na terceira parte da tuba uterina, ele vai ser fecundado, se a mulher, a menina, tiver aí a relação sexual, tudo bem? Aí, um espermatozoide vai ultrapassar a zona pelúcida, aí conseguiu fecundar e vai se dar continuidade até formar a célula ovo-zigoto. E a partir dessa célula ovo-zigoto, começa a se dividir sucessivas divisões de mitose, né? O que a gente chama de período de clivagem, onde ela gera uma, gera duas, gera quatro, gera 8, 16 e assim vai. E aí, temos a segunda etapa ali, que dessas etapas de clivagem, sucessivas clivagens por mitose, você tem a formação de uma amora com 16 células, e aí, consequentemente, a formação do blastocisto, e esse blastocisto vai sendo direcionado para o útero. E lá no útero você vai ter o quê? Na região do endométrio, né, na parede do útero, você vai ter a fixação desse embrião. E aí todo o processo de desenvolvimento que nós vimos ao longo da aula, né? Onde a formação ali da linha primitiva, dessa linha primitiva, nós temos a natocorda, que vão dar origem às vértebras, aí você vai ter o coraçãozinho, a formação do coraçãozinho, depois consequentemente, do fígado. Aí você vem, né, desenvolvendo todos os folhetos embrionários ali, ectoderme, mesoderme, endoderme, que vão dar origem aos diferentes tecidos que nós vimos durante a aula, tá bom? Então, eles são importantíssimos para esse surgimento desses órgãos e, especificamente, formar esses sistemas que nós temos no nosso corpo, para dar funcionamento a esse organismo que está em desenvolvimento, tá bom? E aqui ele vai ficar até o momento do parto. E aí, no momento do parto, você já vai ter esse bebê com mais ou menos aí quase 3 quilos, né? Que tem criança que nasce até com 4 quilos. E a cabecinha dele tem uma certa flexibilidade, meio achatadinha, né? Para poder passar ali no canal vaginal, tá bom? E ter o seu nascimento normal. Durante todo esse período, ele está ali em conexão com o cordão umbilical, a placenta, conectado à mãe, e aí a gente viu que eles, durante esse desenvolvimento, ele consegue ter a percepção de todo o ambiente externo, então a gente tem que ter muita atenção para isso. E aí a gente falou também sobre os gêmeos, né? E a gente viu que existem gêmeos univitelinos e os bivitelinos, tá? Então, os univitelinos, você vai ter gêmeos idênticos, certo? Um ovócito secundário, fecundado por um espermatozoide, ocorre ali o processo de clivagem normal, formação da mórula, blástula, gástula e vai-se embora. Nos bivitelinos, pode acontecer da mulher liberar não só um óvulo ou um ovócito, mas ela liberar 2, e aí cada um deles vai ser fecundado por um espermatozoide. E aí, o que você vai ter? Pode ter uma gestação com um menino e com uma menina, né? Opa, com uma menina e com um menino. Tá errando os símbolozinhos aqui. Tudo bem? Já os univitelinos, não. Ele vai ser tudo. Ou vai ser menina ou vai ser um menino. Ou os meninos, né? E aí, aqui,
você pode ter, mesmo que eles sejam idênticos, você tem diferenciação. Na minha família, minhas irmãs mais velhas eram gêmeas, tá? Mas elas tinham alguns sinais e alguns traços que você conseguia fazer essa percepção. No começo nem tanto, mas depois a gente começa a se familiarizar e descobre que tem umas diferenças. Uma sai um pouco mais fortinha, outra mais magrinha. E se a gente, isso faz muita lógica quando você vê com gestações com muitos, 5, 7, que pode acontecer, eles são pequenininhos, né? Porque essas unidades celulares eles vão se fragmentando, né? Então eles vão sair menores do que o que tivesse ali somente única, tá? Um único ovócito, sofrendo essas clivais sucessivas ali. Tudo bem, galera? Então a gente vai deixar agora vocês aí com uma atividade de sala de vocês e aí a gente retorna para a gente trabalhar algumas questões que a gente separou aqui para vocês, juntinhos, tá bom? Te aguardo. É isso aí, rapidinho aí deu para a gente tomar ciência do que a gente tem para avaliação, né? Eu não estou dizendo que todas as questões que estão nessa atividade vão estar presentes aí na sua avaliação, não, mas pode ser que alguma delas esteja, né, galera? Então vamos lá? Joga no quadro nossa questão de número 1. A gente sempre lembra o seguinte, tá? Para resolver todas as nossas questões. A gente pode ter questões abertas, questões fechadas, ou seja, aquelas que você vai marcar um X, pode botar eu aqui, diretor. Aquelas que você vai marcar um X, aí eu digo assim para você. Para quem? Estudante fala o seguinte, eu prefiro que seja objetivo, porque eu estudei nada mesmo, eu marco aí e vou pela sorte. Mas vou te dizer o seguinte, para quem não estudou, a objetiva, ela é uma loteria mesmo. E você vê muita gente sendo premiada em loteria? Quando você estuda mais ou menos, a objetiva ela te ajuda, porque você vai lembrar da explicação, você vai lembrar. Então, você tem alternativas ali, você diz, nossa, isso daqui não tem nada a ver com o que o professor falou, não tem nada a ver. Ah, eu respondi isso. Não. Então, você vai marcando com mais consciência, vamos dizer assim. E também, na subjetiva, na discursiva, é legal também, eu estou te estimulando a estudar, tá bom? Porque na discursiva, o que vai acontecer? Você tem potencial para responder com toda uma estrutura, fazer uma estruturação da sua resposta para dar, na verdade, aquela resposta. Se você coloca só uma palavra, é muito fácil você errar, se você chutou. Mas se você fala assim, olha, que eu acho que é assim, por isso, por causa disso, por causa desse sistema, por causa do desenvolvimento, e aí você vai colocando todas essas impressões e o professor diz assim, poxa, ele não acertou 100%, mas eu vou dar aqui uma pontuação porque ele escreveu alguma coisa, ele tem a compreensão desse determinado ponto da aula. Então, eu acho que é bem interessante. Tá bom? Falei demais, né? Vamos embora lá para a nossa questão de número 1. Questão de número 1. A fecundação é o processo em que o espermatozoide... Vamos prestar atenção. A fecundação é o processo em que o espermatozoide se une ao óvulo, geralmente na tuba uterina, originando... Então, palavras-chave aqui. De quem que a gente está falando? Um processo específico que é a fecundação. Ok. Aí, essa fecundação, o encontro deles, né, do óvulo com o espermatozoide, está ocorrendo aonde? Tuba uterina, perfeito. Originando quem? Zigoto. Aí a primeira célula de um novo ser. A partir desse momento, ocorrem várias divisões celulares e estágios embrionários, como a mórula, lembra as 16 célulazinhas? Perfeito. Blastocisto e depois a gástrula. Então, a mórula ainda não está dentro do útero. Aí depois ele vem para o blastocisto. Aí ele vai começar a se fixar, tá? Aí a gástrula, formação de todos os outros os órgãos, os tecidos, enfim. Vamos lá. O embrião, ainda em desenvolvimento, viaja até o útero, onde ocorre a anidação, que é a sua implantação, né, do blastocisto ali. Etapa fundamental para o estabelecimento dessa gestação. Se não fixar, não segura a gravidez, né? Esse processo ocorre alguns dias após a fecundação e coincide com um estágio específico do desenvolvimento embrionário. Com base no processo de desenvolvimento embrionário e no momento de nidação,
é correto afirmar que a implantação do embrião no útero ocorre aproximadamente 3 dias após a fecundação no estágio de mórula. A gente já viu que não é no estágio de mórula. 5 dias após a fecundação no estágio de gástrula, muito menos, né? Porque a gástrula vem já no finalzinho do processo. 6 dias após a fecundação do estágio de blastocisto, mas será que são 6 dias? Vamos lá. O D, 12 dias após a fecundação no estágio de blástula. É blastocisto, professora, ou é blástula? Estou meio confuso, né? E a E, 2 dias após a fecundação no estágio de mórula. Então, a gente pode descartar a letra A e a letra E, que mórula não é de jeito nenhum, né? A mórula ainda está lá caminhando para a chegada no útero. A gástrula já desenvolveu, foi tudo, né, praticamente. Então, é um estágio muito tardio já. E aí a gente tem aí a 6 e a D. Mas é blastocisto ou é blástula? E o nosso gabarito aí, alternativa C, blastocisto, que você estava prestando bastante atenção na aula. Tudo bem? Vamos seguindo? Lembra que o blastocisto é a implantação desse novo ser que está em desenvolvimento ali, tá? Depois da mórula. Questão de número 2. O que ocorre na 4ª semana após a fecundação? Não se passou tanto tempo assim. O que será que a gente tem aí de... Eita! Tem o enunciado. Vamos lá. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia na fecundação e envolve mudanças rápidas nas primeiras semanas. Durante o primeiro mês, os principais sistemas e estruturas do corpo começam a se formar. A 4ª semana marca uma fase crítica na organogênese, gênese dos órgãos, com grande atividade embrionária. Então, o que ocorre nessa 4ª semana? Olha lá, gente. Aparece, então, o que nós chamamos de botões, e que esses botões vão dar origem, então, aos pulmões. Aparece o tubo neural, então, uma semana, né, um período bem tenso, realmente, onde você vai ter o surgimento do sistema nervoso central. A crista neural, que aí nos répteis, nos anfíbios é bem interessante e bem legal observar isso aqui. Está aqui ligado ao sistema nervoso periférico e também surgem os olhinhos, os ouvidos, sob a forma de um vaso óptico ainda, tá bom? Então, sistema nervoso é uma parte importante do nosso sistema, que é a partir dele que você vai ter as codificações daquilo que você está recebendo de informação e as respostas, né, dessas informações, tá? E os pulmõezinhos que vão estar auxiliando aí quando esse bebê começar a vir ao mundo, ou seja, respirar inicialmente aí o ar atmosférico, né? Por isso que ele tem aquele... É uma dor mesmo que o bichinho sente e chora, né? Questão de número 3. A gestação humana dura, em média, 40 semanas, contadas a partir do processo de fecundação. Aí é aquela situação, né? O médico pergunta aí, quantos meses de gestação você está? A mulher vai fazer a primeira consulta. Ela não era muito atenta, ela não era uma mulher com ciclo menstrual regular, ela não tinha parceiros fixos, aí às vezes é complicado. Então, às vezes, quando foi a sua última menstruação? Aí vai fazer uma média, né? Porque tem mulheres que mesmo quando elas concebem um bebê, ou seja, tiveram relação sexual, engravidaram, mas continuam aí tendo um processo menstrual. Então, não é uma coisa muito segura também a ausência da menstruação. Parei de menstruar tal dia. E a partir daquele dia ele vai fazendo uma menstruação para chegar mais ou menos aí no desenvolvimento dessas semanas, para poder fazer um cálculo do parto, né? Então, a partir da 37ª semana, o organismo do feto já apresenta maturidade suficiente para sobreviver fora do útero, com seus órgãos essenciais prontos para funcionar de forma independente. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre desenvolvimento embrionário e fetal, analise a questão a seguir.
Quando um feto atinge a 37ª semana de gestação, o que se pode afirmar sobre o seu estágio de desenvolvimento? A. Ainda depende totalmente da placenta, pois seus pulmões estão em formação inicial. Dependência total da placenta, pois seus pulmões estão em formação inicial. B. Apresenta órgãos formados, mas o sistema nervoso central ainda não permite movimentos respiratórios. C. Está em estágio embrionário e não possui características externas bem definidas. Em estágio embrionário não possui... D. Já apresenta maturação pulmonar suficiente na 37ª semana e está apta a sobreviver fora do útero. E E. Possui apenas o coração e o fígado funcionalmente desenvolvidos, sendo inviável o seu nascimento, né? Então, na 37ª semana, a gente consegue já ter uma maior independência justamente para essa possibilidade do bebê vir, né, a nascer. Apesar de estar tendo que cumprir algumas semanas, mas ele já tem uma aptidão, né, está apto ali, consegue sobreviver, né? Então, a gente tem ali nosso gabarito letra D, tá? Essa maturação pulmonar, permitindo essa sobrevivência fora do útero. Vamos para a quarta questão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Quarta questão diz o seguinte. Oxe, menino, já veio, foi a resposta. Deixa eu ver a pergunta. Na 20ª semana de gestação, aparece o lanugo e o vernix caseoso no corpo do bebê. Diga quais foram as funções. Então, a gente já viu que esse lanugo, ele tem essa responsabilidade, essa função, aquela penugemzinha, né, de proteger o bebê no ventre contra as lesões e também da temperatura, regulando essa temperatura corpórea do bebê que está dentro daquele, né, saco miniótico ali. E o vernix, que é essa substância gordurosa, tá? Protege contra os micro-organismos e também contra impactos, né? Vai servir aí. Ok? Questão de número 5. O que são gêmeos univitelinos? Então, quando você tem gêmeos idênticos, mesmo sexo, tá bom? Com as mesmas características, cor dos olhos, cor do cabelinho, né? Então, a gente diz que é uma gemiparidade univitelina, tá? Que eles são idênticos, ou seja, oriundos de uma formação de um zigoto que é fecundado, ou aliás, um zigoto que ocorreu da fecundação de um ovócito secundário e um espermatozoide, tá bom? Professora, mas e o temperamento deles tende a ser igual? Não. Eles podem ser bem distintos, tá? Um pode ser mais calmo, um pode ser mais irritadíssimo, um pode ser mais colaborador, outro mais assim preguiçoso e assim vai. Questão de número 6. Durante o desenvolvimento embrionário nos mamíferos, diferentes estruturas atuam para garantir a sobrevivência e o crescimento adequado do embrião. Além do fornecimento de nutrientes e oxigênio, é essencial que haja proteção contra choques e agressões externas. Esse papel é desempenhado por estruturas que envolvem diretamente o embrião. Qual estrutura exerce nos mamíferos a principal função de proteção mecânica do embrião? Olha lá, essa é boa, viu? Questão A, placenta. B, âmnio. C, cordão umbilical. D, endométrio ou saco vitelínico. Então, contra choques mecânicos, contra impactos, seja que já no final assim, da gestação, a gestação bem avançada, essa estrutura ela é importantíssima, porque ela vai, a mulher sofreu uma queda, não é nos 3 primeiros meses de vida, já com a gestação avançada, tá? Se ela tiver um impacto, ela cair, ela tem essa proteção a mais contra o do bebê, que é justamente o âmnio, tá bom? Que vai fazer essa proteção, gabarito letra B. B de bom. Finalizamos mais uma aula e aí a gente se vê num próximo momento, tá bom?
Beijo grande. Tchau.